Oi, meus queridos, você está no canal do Ricardo Feltrin, jornalista, que a propósito é esta pessoa. Esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento. Quem acompanha o canal sabe que eu estou usando óculos escuros porque estou com uma baita de uma conjuntivite adenoviral. Nunca tinha tido conjuntivite, é uma tragédia, você não dorme bem, não acorda bem, não vive bem. Mas está melhorando graças ao Dr. Alexandre Reis. Quem gostar desse canal, obviamente, eu sempre faço o mesmo pedido, mimimi, momomó, que é para você se inscrever no canal, por favor, ativa o sininho, porque isso ajuda os algoritmos do YouTube, blá 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 blá. Então é isso. Hoje eu quero ter uma notícia aqui exclusiva, notícia da Cristina Padiglione, notícia exclusiva aqui no site F5, que é o site de entretenimento da Folha, que a propósito fui eu que inventei, mas a Cris, ela é uma das pioneiras da cobertura de TV no Brasil. Eu tive a honra de substituí-la na coluna Zapping, na Folha da Tarde. Gente, ela trouxe uma notícia exclusiva aqui, o Márcio Smelling processou o Luiz Miranda por danos morais. Está pedindo 50 mil reais de danos morais. E o motivo é aquela entrevista constrangedora que o Luiz Miranda deu por telefone, imagino, para o Guilherme Amado do site Metrópolis no dia 1º de maio. Então vou lá ler aqui o que a Cris publicou. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 23. O Smelling entrou com ação judicial na 50ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro e pede indenização de 50 mil por ofensas feitas à sua pessoa. E aí segue aqui. A Cristina Padiglione falou com a advogada do Smelling, a doutora Daniela Galvão, que afirmou que Miranda passa 1h, na verdade 1h20, né, de entrevista. 1h10, 1h20. Passa 1h atribuindo um comportamento ao Márcio Smelling sem apresentar dados concretos. É o tipo da entrevista tipicamente difamatória. Quem acompanhou isso, eu lembro que até o site Metrópolis tirou o sistema de comentário dessa entrevista do ar, fez uma devassa ali também no YouTube, por causa da quantidade de pessoas como vocês que estão acompanhando esse caso e estão com o saco cheio de tanta injustiça. Como vocês fizeram protestos lá contra a entrevista e contra o Luiz Miranda, eles acabaram fechando o setor lá de comentários. E vale lembrar aqui que eu mesmo publiquei no mês passado, né, logo depois da entrevista dele, apareceram 3 funcionários, né, 2 ex-funcionários da Globo e um funcionário, que chegaram a dizer que Miranda também assediou eles sexualmente. Então veja, o cara tá indo lá acusar o Márcio Smelling de ter assediado sexualmente a Dani Calabresa, sem provas. Inclusive em um momento lá ele até se atrapalha, né? Se vocês entrarem aqui, tem entrevista dele, tá? Na descrição do vídeo, sempre tem aí. Se você não quiser ver o vídeo, eu tenho o texto sempre para você pode ler o texto, e lá tem os links também. Então teve um funcionário da Globo que falou que o Luiz Miranda assediou sexualmente ele em 2015 na novela Geração Brasil. O cara se identificou e tudo, tá lá, né? Eu que não identifiquei ele, mas o comentário dele tá lá. E outros 2 ex-funcionários falaram a mesma coisa, que também teve assédio. Ninguém acusou o Luiz Miranda de assédio sexual, porque em 2015 nem existia compliance. Era muito complicado você fazer denúncias desse tipo, né? E que mais? Apareceu também nesse comentário, nesse vídeo que eu fiz do Luiz Miranda, apareceu uma outra pessoa, não falou o lugar, né, nem a data, nem o local, mas falou que também foi assediado pelo Luiz Miranda num restaurante de Salvador. E na época que eu procurei o Luiz Miranda, ele falou que isso era um jogo sujo e responsabilizou o Márcio Smelling por ser o autor dessas denúncias contra ele. Aí eu mandei outra mensagem para ele, eu tenho aqui até hoje, falando assim, essas pessoas nunca conheceram o Márcio Smelling, eram de outros setores, não eram do humor da Globo. E aí não quis mais responder. Bom, Padiglione
jornalista que é, né? Foi ouvir outro lado, procurou o Luiz Miranda, e o Miranda primeiro falou que não queria comentar, mas acabou comentando. Falou que ele, o Márcio Smelling, está desequilibrado, desesperado, e que esse desespero só a justiça pode encerrar. Bom, em todo caso, agora temos mais um processo. A gente já tem um processo na vara civil, né, contra a Dani Calabresa, por danos morais também, e que o Márcio Smelling pede R$200 mil de indenização, porque ela não só não negou a entrevista, aquela reportagem da revista Piauí, em dezembro de 2020, como chegou a fazer postagens meio que elogiando, né? E depois ainda vai dar uma entrevista lá no Saia Justa, em que falou que a tampa da panela da pressão dela, né, havia estourado, dizendo obviamente que tudo aquilo era verdade. Na Justiça Civil, quando o juiz pressiona a Calabresa, fala, escuta, por que você não falou que a história do roupão, lembra da história do roupão? Que a Piauí traz, que o Márcio Smelling invadiu um camarim, pediu para ela abrir o roupão porque ela ia gravar de biquíni, queria dar uma conferida, e isso nunca aconteceu, e eu tenho as provas aqui, mostrei, porque essa gravação nem aconteceu no Projac, aconteceu na praia de Grumari, a 18, 20 quilômetros do Projac. E o juiz pergunta, fala, mas por que você não negou pelo menos que isso daqui nunca tinha acontecido? E ela fala, essa pérola que serve para o jornalismo é porque a maioria daquilo que estava na matéria é verdade. Então veja, que vergonha, né? Que é até para um jornalista ouvir isso, que a maioria da matéria dele é verdade, né? Enfim, ela já está tomando esse processo. Esse processo está parado, gente, há mais de 2 anos, está parado. Eu estava conversando com algumas pessoas que entendem da justiça, né? Porque o Márcio Smelling entrou com o processo para Calabresa, porque assim que sai a reportagem da Piauí, ele manda uma notificação extrajudicial para ela, perguntando, você confirma ou nega essas informações que a Piauí publicou? Se ela tivesse falado assim, não, eu não participei de nada disso, eu não confirmo nada, se ela tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Mas como ela não respondeu, o Márcio Smelling entrou daí sim com uma ação na vara civil que está cobrando esses R$200 mil. E eu conversando com um advogado, outro dia, eu perguntei para ele, eu falei, escuta, por que vai ficar parada essa ação da vara civil? Aí ele pondera, Dr. Felipe Olivério, meu advogado, ele falou assim, olha, geralmente nesses casos, eu já tinha conversado com outra pessoa que tinha me falado exatamente a mesma coisa, que nesses casos a justiça civil enrola até a justiça criminal tomar uma decisão, né? Porque vai que, por exemplo, eles inocentam a Calabresa, e aí a justiça criminal condena depois. Se isso virar uma ação, obviamente, ainda está na fase de inquérito, gente. Vejam bem, a gente vai para 2 anos, estamos fazendo agora, em junho, acabamos de fazer 2 anos de investigação contra o Márcio Smelling e não conseguem indiciar ele, porque não tem elementos para isso. Então, o que o advogado fala é que geralmente a Justiça Civil fica enrolando até a decisão da Justiça Criminal. Mas como não tem decisão da Justiça Criminal, porque o processo nem virou ação penal, vocês imaginam quando que vai ser o resultado disso. Mas essa é a justiça brasileira. Lembrando que essa investigação que está acontecendo contra o Márcio Smelling no Rio é de um setor ali da polícia, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e do Ministério Público, que abrange uma área monstruosa do Rio de Janeiro. E também é mais uma enrolação, lembrando que a gente já teve aí 5 delegadas, 4 promotoras, uma juíza, 8, 9 pessoas investigando o cara há 2 anos e nada. Então a notícia aqui hoje é Márcio Smelling abre processo contra Luiz Miranda por danos morais. Devia abrir por difamação também, né? Porque tá chamando o cara de doente. E aí vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que a Padiglione tem seu canal aqui no YouTube, vale a pena. Lembrando também que ela é provavelmente a única jornalista mulher que está fazendo cobertura desse caso
com equilíbrio. Foi a primeira jornalista a dar o outro lado do Márcio Smelling, isso ainda lá para o dia 4, 5 de dezembro de 2020. Sofreu uma pressão enorme, porque vocês sabem como que é, né? Você não pode cobrir a verdade, você tem que ficar segurando a mão do pessoal lá de Taubaté, né? Como vocês dizem aí. Então o canal dela é o Telepadi. Vale a pena aqui, a Padi entende demais de novela, entende demais de dramaturgia. E para quem não sabe, ela também foi atriz. Ela foi atriz, trabalhou no SBT. Eu não lembro qual era o personagem, mas usava uns panos na cabeça, ficava lá lavando roupa no rio, não é? Eu não lembro. Ela contracenou aí com os galãs aí, Cristina Padiglione, esposa do meu amigo Marcelo Godoy, para mim um dos melhores repórteres de polícia que eu já conheci, que cobriu o caso da escola base comigo também. Então é isso, gente. Márcio Smelling entrou com um processo contra Luiz Miranda, minha opinião, bem feito, tem mais a que processar. Eu estou melhorando devagar aqui, gente, da minha conjuntivite, que coisa horrorosa, gente, que coisa horrorosa. E em breve eu volto a fazer vídeos sem óculos, porque o que me irrita no vídeo com óculos nem é usar o óculos, é esse brilhinho que fica indo no olho de vocês, eu acho que incomoda. Então, para vocês terem uma ideia, um colunista que se preocupa com o reflexo que bate no olho de vocês, merece ser seguido e você se inscrever no canal dele, certo? Certo? Obrigado, gente. Notícia exclusiva aqui, site F5 da Cristina Padiglione. Smelling processa Luiz Miranda. A gente volta a qualquer momento, gente. Tem mais matérias. Vamos continuar fazendo vídeos aqui com óculos escuro. Domingo, dia 18, agora, 5 horas da tarde, temos nossa tradicional live dos domingos. Tá ficando uma tradição. É uma live mais solta, mais engraçada aqui, né? Que eu quero mais saber sobre vocês. A gente costuma lidar de um assunto ou outro, mas é mais para eu conhecer vocês que estão entrando na minha casa e eu estou entrando na de vocês. Obrigado, meus queridos. Eu volto a qualquer momento. Eu e o Nicanor. Vamos, Nico. Não funciona, gente.